Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo aqui em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que está preparando você para ser mais um dos nossos campeões, pois temos milhares esparramados por todo o território brasileiro. Seja bem-vindo. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre equação do primeiro grau, um outro assunto muito recorrente em concursos públicos, tá? Então você precisa compreender bem o contexto, resolver uma equação do primeiro grau. Galera, nem sempre o exercício cai uma equação direta, de aplicação direta de resolução. Mas são problemas que, para serem resolvidos, termina numa equação do primeiro grau e aí nós temos que aprender todos os processos de resolução de uma equação do primeiro grau. Então vem comigo para nós relembrarmos esse assunto de muita importância no nosso estudo, ok? Bom, equação do primeiro grau. O que a gente vai ver na aula de hoje, galera? Nós vamos conceituar a equação do primeiro grau, nós precisamos entender o que é uma equação e por que ela é do primeiro grau. Nós vamos ver exemplos e vamos estudar equações com e sem denominadores. E por último, vamos fazer alguns exercícios aí, envolvendo toda a base que nós vamos passar nesse começo de aula aqui. Tranquilo? Então vamos lá, equação do primeiro grau. Galera, o que é uma equação? Equação é uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. Então, quando a gente fala sentença matemática, nós estamos falando daquelas operações, ou é uma soma, uma subtração, multiplicação, divisão. Isso é uma sentença matemática, expressa por um sinal de igualdade que apresenta uma variável. A variável é uma letra, é chamada também de incógnita, ok? Então eu posso dizer incógnita, variável, termo desconhecido, ok? Então quando eu tenho uma sentença expressa por uma variável que apresenta um sinal de igualdade, eu tenho uma equação. Por que essa equação ela é dita do primeiro grau? Porque o expoente dessa variável é 1. Se fosse 2, seria do segundo grau, 3 do terceiro grau e assim sucessivamente. Tranquilo? Então está aqui a sentença aberta que apresenta letras expressas por uma igualdade. Numa equação, o sinal de igualdade divide essa equação em duas partes. Uma parte nós chamamos de primeiro membro e a outra parte nós chamamos de segundo membro. Então eu tenho primeiro e segundo membro, antes e depois da igualdade, ok? Um exemplo, eu tenho aqui x mais 7 igual a 16. Então eu tenho o lado esquerdo da igualdade e eu tenho o lado direito da igualdade. O lado esquerdo da igualdade é chamado de primeiro membro, o lado direito de segundo membro. Conjunto universo. Isso aqui é uma outra palavra que vocês vão ver muito, às vezes simbolizado somente pela letra U, tá? Esse U representa conjunto universo. É comum vocês verem nos testes, nos exercícios, U igual a R, tá? Não se assuste se vocês verem isso. Isso aqui quer dizer que o conjunto universo é o conjunto de todos os números reais, ok? Vamos entender o que representa esse conjunto universo. Tá? Então, U quer dizer universo. O que é o conjunto universo, galera? É o conjunto de todos os valores a qual a variável pode assumir. E é simbolizado pela letra U. Então, todos os valores que a variável, que a letra, que o termo desconhecido pode assumir, ele faz parte do conjunto universo. Vamos ver um exemplo. Conjunto dos números naturais pares. Nesse caso, o conjunto universo tem como todos os números pares positivos, ok? Porque números naturais são números inteiros positivos. Quando eu digo naturais pares, eu estou referindo somente aos pares positivos. Então, o meu conjunto universo são todos os números pares positivos, ok? Conjunto verdade. O que é um conjunto verdade? Bom, nós falamos que o universo é um conjunto de várias possibilidades que a variável pode assumir, ok?
Já o conjunto verdade, ele é específico, tá? Ele é o conjunto que contém o valor que a variável pode assumir. Ou seja, é o valor que faz com que aquela sentença, que aquela expressão seja verdadeira. Porque, como eu disse, nós temos uma igualdade. Essa igualdade, para que ela seja verdadeira, eu tenho que ter o mesmo valor de ambos os lados. Então, o valor de x que faz com que essa igualdade seja verdadeira, ele é o conjunto verdade, é o elemento do conjunto verdade. Então, é o conjunto dos valores de U, ou seja, o conjunto verdade ele está dentro do conjunto U, do conjunto universo. É um daqueles elementos atribuídos que torna a equação verdadeira. Um exemplo, um número natural par primo, podemos dizer que é o número 2. Então, se eu quero um número natural par primo, então, nós vimos que temos variados, infinitos números pares naturais. 2, 4, 6, 8 e assim vai embora. Então, o único deles que é primo é o 2. Então, conjunto verdade 2. Viu? Então, vamos lá. Equação. Então, como nós já dissemos, é uma igualdade entre duas expressões. Tá? Então, está aqui um exemplo de uma equação. 3x mais 5 igual a 2 menos x mais 4. Tá? É uma equação isso aqui? É uma equação. Por que é uma equação? Porque é uma sentença, observe que eu tenho uma soma, subtração aqui, expressa por um sinal de igualdade. Apresenta uma variável, então é uma equação. Tranquilo? Então, resposta é equação. Agora, 3 mais 5 menos 2 menos 4 igual a 3 mais 1. Isso é uma equação? Não, não é uma equação. Apesar de ser uma sentença matemática expressa por um sinal de igualdade, ela não é uma equação porque não apresenta a variável, não apresenta a letra, o termo desconhecido. Então, isso aqui não é equação. Então, essa é a diferença de uma equação para uma que não é equação. Ela não apresenta variável quando não for equação, ok? Bom, olha só esse exemplo aqui. Eu tenho aqui 3 sobre 2x menos 2 mais 3x igual a menos 4 menos x. O objetivo aqui agora é nós identificarmos os elementos que compõem uma equação. Então, como nós já dissemos, do lado esquerdo da igualdade nós temos o primeiro membro, ok? Do lado direito nós temos o segundo membro. Então, está para cá, primeiro membro e segundo membro. Quem mais eu tenho? Bom, eu tenho os termos. O que são termos, galera? São todos os valores que estão associados à letra ou pode estar ou não associado a uma letra. Então, 3 sobre 2, menos 2, 3, menos 4, menos 1. Quando não aparece nenhum valor junto com a letra, eu devo sempre considerar que existe o número 1. Então, aqui vai ser menos 1, ok? É o coeficiente dessa variável aqui. Então, os termos são 3x sobre 2, menos 2, 3x, menos 4, menos x. Como que eu caracterizo um termo? Um termo é separado de outro termo pelo sinal de mais ou de menos, ok? Aqui eu tenho 3x, na verdade é 3 vezes x, mas o sinal de multiplicação não separa um termo do outro, só o sinal de mais ou de menos. Então 3x juntos é um termo, ok? 3x sobre 2 é outro termo, ok? Então está aqui todos os termos que nós temos. A variável em questão aqui é a letra x. Os termos com incógnita é o 3x sobre 2, 3x e menos x. E os termos independentes, termo independente é o nome que nós damos àqueles valores que não estão associados a nenhuma letra. Não tem nenhuma letra junto com ele. Então aqui eu tenho menos 2 e o menos 4. Esses dois valores não têm nenhuma letra associada com eles. Eles são chamados de termos independentes. Solução de uma equação. Bom, o que é solucionar uma equação? Solucionar uma equação, a solução de uma equação é um número que, colocado no lugar da incógnita da variável, transforma a equação numa igualdade numérica verdadeira. Faz com que a igualdade seja verdadeira. Então, isso que é a solução de uma equação. É o valor que nós vamos atribuir, geralmente, à letra x, ok? Exemplo, 3x igual a 18.
Qual é o valor que eu tenho que colocar no lugar do x para que isso aqui seja verdadeiro? Como eu disse para vocês, quando eu tenho um número e uma letra junto e não aparece nenhum sinal entre eles, na verdade existe o sinal de multiplicação. Fica implícito isso. Não aparece, mas ele existe. Então, 3x quer dizer 3 vezes x. Então, qual o número que multiplicado por 3 vai dar 18? Isso mesmo, 6. Então, está aqui, ó. Coloco 6 no lugar do x, 3 vezes 6, 18, e a proposição passa a ser verdadeira, ok? Então, solução desse sistema aqui, dessa equação, é 6. Olha só essa outra situação. Eu tenho x mais 7 igual a 12. Pergunto, qual é o valor que nós atribuímos a x para que isso seja verdadeiro? Está aqui, 5. Porque se eu colocar 5 no lugar do x, 5 mais 7 é 12. Então, 5 é a solução dessa equação. 20 menos x igual a 15. Qual o número que eu devo subtrair, que 20 deve subtrair para ser igual a 15? Mais uma vez, a resposta será 5. 20 menos 5, 15. Então, resposta 5 também. Galera, observem que eu tenho duas equações diferentes. X mais 7 igual a 12, 20 menos x igual a 15, ok? Duas equações diferentes, mas que apresentam a mesma solução. Observe, 5 e 5. É a mesma solução. Quando nós temos equações diferentes que apresentam a mesma solução, tá? Mesmo conjunto de solução, elas são chamadas de equações equivalentes. Então, eu digo que uma equação é equivalente à outra quando ela apresenta o mesmo conjunto de solução. Então, se aparecer num teste, num exercício, que a solução que uma equação é equivalente à outra, tá? Você sabendo a solução de uma, essa solução pode ser aplicada na outra que é equivalente, já que elas são equivalentes, então a solução é a mesma para ambas, ok? Por isso que x mais 7 igual a 12 é equivalente a 20 menos x igual a 15. Bom, vamos começar agora a resolver equações, que é a parte mais importante do nosso estudo nessa aula. Primeiramente, nós vamos começar a resolver equações que não apresentam parênteses e nem denominadores. É os casos mais simples de resolução. Mas o fato de ser mais simples não quer dizer que ela é menos importante. Até porque os mais complexos, que envolvem parênteses e denominadores, na hora que a gente resolve a primeira parte dele, nós vamos terminar numa equação simples. Então, eu tenho que saber a equação simples, porque ela está presente em todas as equações, mesmo naquelas mais complexas. Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. 5x menos 6 igual a 3x mais 4. Bom, nós temos que entender que resolver uma equação é determinar a sua solução, ou seja, encontrar o valor da variável que satisfaça essa igualdade. Para isso, nós vamos aplicar aqui uma série de procedimentos, ok? Um deles é preocupar em isolar a variável, ou seja, o x, que é a letra, eu tenho que deixá-lo sozinho de um lado. Isolar a variável é deixar o x ou todos os termos que contêm o x de um lado. E os termos que não têm o x, eu passo para o outro lado, ok? Então, eu tenho 3x e eu tenho 5x aqui. Então, nós vamos fazer essa passagem de um lado para o outro, tá? Então, olha só a observação. Numa equação, nós podemos mudar de um membro para o outro, podemos mudar um termo de um membro para o outro, desde que lhe troquemos o sinal. Eu quero só abrir um parênteses aqui, galera. Na verdade, não se muda nada de um lado para o outro. Isso, na realidade, não existe, tá? Nós usamos essa expressão de mudar, passa para o lado de lá, passa para o lado de cá, troca o sinal. Na verdade, é uma expressão que nós utilizamos, mas ela não é uma expressão oficial. Porque o que acontece, na verdade, é que numa equação eu posso desenvolver uma série de procedimentos matemáticos.
Eu posso somar, eu posso subtrair, multiplicar, dividir, elevar a uma potência, tirar raiz. Então eu posso fazer vários procedimentos matemáticos. Qual que é a única condição? A condição é a seguinte: tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então eu posso fazer tudo isso? Posso. Desde que se eu somar de um lado, eu tenho que somar do outro. Se eu somar 5 de um lado, eu tenho que somar 5 do outro. Se eu tirar 3 de um lado, eu tenho que tirar 3 do outro. E aí, esse procedimento nos dá a impressão que nós estamos passando um termo de um lado para o outro, quando na verdade nós não estamos passando. O que nós estamos fazendo é somando os dois lados, os dois membros por um mesmo valor ou subtraindo por um mesmo valor, ok? A mesma coisa acontece para multiplicação e divisão. Está multiplicando, passa dividindo. Na verdade, o que está multiplicando não se passa dividindo. O que acontece é dividir os dois lados da equação pelo mesmo valor. E aí nos dá a impressão que ele passou dividindo. Então, eu vou desenvolver aqui, primeiro da forma correta, e aí depois nós vamos usar essa linguagem, que eu tenho certeza que você está acostumado com ela, aprendeu dessa forma, nós não vamos mudá-la, ok? Se você entende resolver assim, ótimo, continue resolvendo. Mas a nossa obrigação também é lhe mostrar o certo. Então, veja bem, eu quero que esse 3x desapareça do lado de cá e venha para cá. Então, o que eu posso fazer? Olha só, 5x menos 6... Aí eu vou colocar aqui o sinal de igual, 3x mais 4. Olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair 3x do lado de cá e vou subtrair o 3x do lado de cá. O que acontece quando eu subtraio o 3x do lado de lá? Eu tenho 3x positivo e 3x negativo. Ó. Um elimina o outro. Quem que vai sobrar do lado de lá? É só o 4. Então vai ficar, ó, 5x menos 6 menos 3x igual a 4. Observe que dá a impressão que eu passei esse 3 para cá. Se eu omitir essa linha, dá a impressão que esse 3 veio de lá para cá. E ele era positivo, veio para cá negativo. Quando, na verdade, o que eu fiz? Eu subtraí 3x dos dois lados. Quero passar esse menos 6 para o lado de lá. Então, se ele é menos 6, para que ele desapareça do lado de cá, eu tenho que somar com o oposto dele. O oposto de menos 6 é mais 6. Então, vai ficar assim, ó. 5x menos 6 menos 3x mais 6 igual a 4 mais 6. Observe que eu somei 6 de um lado e somei 6 do outro. Sempre que eu fizer, tudo que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. Não altera o valor da equação. Então, foi o que eu fiz, somei 6 dos dois lados. Só que quando eu somo 6 aqui, eu tenho menos 6 e mais 6. Um anula o outro. E aí vai desaparecer, vai ficar do lado de cá só o 5x menos 3x. E do lado de lá, o 4 mais 6. Observe, mais uma vez, se eu omitir essa linha, dá a impressão que esse 6 era negativo e foi para o outro lado positivo. Mas, na verdade, nós somamos o 6 de ambos os lados. Ok? Correto? Então é isso que acontece matematicamente. Essa é a forma correta de se resolver. Professor, mas a gente vai ter que fazer isso aí, somar o mesmo valor de um lado para o outro? Não, galera, você não vai precisar fazer isso. Pode continuar fazendo da forma tradicional? Pode. E é isso que nós vamos fazer. O 3 está positivo, eu tenho que trazê-lo para o lado esquerdo, então eu troco o sinal dele. O 6 está negativo, eu tenho que jogá-lo para o outro lado, para o outro membro, então eu tenho que trocar o sinal dele. Então, olha só, positivo, negativo, negativo, positivo. Então, troca de um lado, tá? E troca o sinal. Então, a linguagem que nós utilizamos é a seguinte. O que tem o x fica de um lado no primeiro membro e o que não tem x eu passo para o segundo membro. Lembrando que se trocou de lado, eu tenho que trocar o sinal. Beleza, trocamos. Agora, prevalece a regra de sinais de números inteiros. Então, a gente tem que ficar atento para essa regra de sinais. Vamos relembrá-la aqui. Na regra de sinais de números inteiros, nós temos o seguinte. Números com sinais iguais. O que é sinais iguais? Mais e mais, menos e menos. Isso são sinais iguais. Números com sinais iguais, o que a gente faz? A regra diz soma e conserva o sinal. Toda vez que eu estiver fazendo uma operação de soma,
e os elementos tiverem sinais iguais, então eu vou somá-los e conservar o sinal. Tranquilo? Exemplo, mais 5, mais 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Isso é igual a mais 8. Outro exemplo, menos 5, menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 8. 5 mais 3, 8, fica menos 8. Observaram aí? Então a regra de sinais é essa. Galera, uma coisa que você não pode fazer, e o aluno muitas vezes comete esse delito. Fazer jogo de sinal, menos com menos, mais 5 mais 3, 8, coloca o 8 positivo. Eu só faço jogo de sinal quando eu estiver multiplicando ou dividindo. Repito, só faço jogo de sinal quando eu estiver multiplicando ou dividindo. Se for operação de soma, eu respeito. Se os sinais são iguais, soma e conservo o sinal. Beleza? Professor, e se os sinais forem diferentes? Sinais diferentes agora, ó, vai mudar. Agora vai ser mais com menos e menos com mais. Sinais diferentes. Então agora eu não vou mais somar, agora eu vou subtrair. Então subtrai e conserva o sinal do maior número, ok? Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. Exemplo, olha só como que fica. Vamos supor que eu tenha mais 5 menos 3. Olha só, o 5 é positivo, o 3 é negativo. Sinais diferentes. Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é positivo, então fica mais 2. E se fosse o contrário? Menos 5 mais 3. Observe mais uma vez que eles têm sinais diferentes. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é menos 2. Ok? Lembraram aí? Galera, essa regra tem que estar na ponta da língua, tem que estar afiado. Ok? Bom, então vamos continuar aqui. Nós já sabemos como que temos que fazer o jogo de regra de sinais. Então vamos lá. 5 positivo, 3 negativo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 5 tira 3, 2, né? 5 tira 3 é 2, o sinal do maior é mais. O 6 e o 4, olha só, sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 6 mais 4, 10. Observe que não apareceu nenhum sinal aqui no 10. Quando não aparece nenhum sinal é porque é positivo. Bom, agora o 2 ele está multiplicando. Aí nós aprendemos lá na nossa linguagem que um número está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Na verdade, gente, não existe o passar para o outro lado. Eu já frisei isso. O que existe é dividir os dois lados pelo mesmo valor. Como o objetivo nosso é fazer com que esse 2 desapareça daqui, então eu vou dividir por 2 ambos os lados. Divido o primeiro e o segundo membro por 2. Aí, olha só, eu tenho 2 aqui, então um elimina o outro. E um eliminando o outro, dá a impressão o quê? Que esse 2 passou só para o outro lado dividindo. Por isso que a gente usa essa linguagem. Está multiplicando, passa dividindo. Então está aqui, ó, o 2 veio para cá. Então x é igual a 10 dividido por 2. Bom, agora é só fazer essa divisão. 10 dividido por 2, 5, pronto, está resolvido. 5 é o conjunto solução, o conjunto verdade. É o conjunto o valor que nós atribuímos a x que faz essa igualdade ser verdadeira. Tranquilo? Belezinha? Bom, vamos complicar um pouquinho. Agora, nós vamos colocar alguns parênteses, tá? Então, vamos ver uma equação com parênteses. Aí, com parênteses, nós temos uns probleminhas. Eu posso ter sinal antes do parênteses positivo, ou eu posso ter sinal antes do parênteses negativo. Como também
posso ter antes do parênteses, além do sinal, um valor multiplicando, ok? Para cada caso é um procedimento. Então, sinal menos, ou seja, sinal negativo antes do parênteses. Olha só, eu tenho aqui uma expressão entre parênteses e existe um sinal de menos antes. Galera, esse sinal de menos, o que ele faz? Eu disse para vocês que na multiplicação nós temos que fazer jogo de sinal. E o que é o jogo de sinal? Quando eu tenho sinais iguais, a resposta é sempre positiva. O que é sinais iguais? Menos e menos, mais e mais. Então, se eu tenho menos com menos e mais com mais, a resposta é mais. Agora, quando os sinais são diferentes, menos e mais ou mais e menos, não importa a ordem, a resposta é sempre negativa. Então, eu só tenho duas opções. Ou a resposta é positiva ou a resposta é negativa. Para ser positiva, tem que ter sinais iguais. Para ter negativa, tem que ter sinais diferentes. Então, o sinal de menos vai mudar tudo aqui dentro. Aonde é positivo, fica negativo. Aonde é negativo, fica positivo. Olha aqui, mais 2 ficou menos 2. Mais 2 ficou menos 2. Menos 3 ficou mais 3. Menos 5 ficou mais 5. Ok? Mudou todo o sinal. Sinal de mais, sinal positivo antes do parênteses. O sinal positivo, gente, não altera nada. Ele é aquele que não fede e não cheira. Ele não muda nada. Então eu não me preocupo quando antes do parênteses tem um sinal positivo. É só conservar os valores que estão aqui dentro, todos os termos, com o mesmo sinal. Olha aqui, o menos 3 continuou menos 3, o menos 2 continuou menos 2, o 5 continuou 5 positivo, o 1 continuou negativo. Ok? Então o sinal de mais positivo não altera nada. Número antes do parênteses. Se eu tenho um número, esse número, além do jogo de sinal que eu vou ter que fazer, esse número vai multiplicar todos os valores que estão dentro do parênteses. Olha só. Menos 2 vezes, e aqui o parênteses. Então, esse 2 vai fazer jogo de sinal e vai multiplicar. O 2 vai multiplicar o 3, o x e o menos 1. E vai dar esse resultado. Vai ficar assim, ó. Olha aqui, acompanha com o azul, ó. 2 vezes 3, 6. É menos, ficou mais. Por que ficou mais? Porque o 2 é negativo. Sinal negativo muda o sinal. Então vai mudar o sinal de todos esses caras aqui de dentro. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Muda o sinal, 2 vezes 1 são 2. Ok? Então é assim que nós procedemos. Bom, agora nós vamos resolver uma equação com parênteses, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Eu tenho aqui uma equação que apresenta parênteses. Agora eu vou ter que aplicar tudo isso que a gente acabou de ver. Se eu tenho só o sinal antes, eu verifico se é positivo ou negativo. Se é negativo, muda tudo o sinal de quem está dentro, mantém-se os valores. Se é positivo, não muda nada, mantém-se tudo do mesmo jeito que está, com o mesmo sinal. E se tiver um número antes, eu devo, além de fazer o jogo de sinal, multiplicar por esse valor. Nesse primeiro, eu só tenho o sinal de menos. Menos com menos 2 vai dar mais 2, menos com mais 1 dá menos 1, o 3 multiplica o 5, o 3 multiplica o 2, como é negativo vai mudar tudo aqui dentro, e esse aqui é positivo, não muda nada. Então vai ficar assim, ó, eliminando parênteses, menos 2x ficou mais 2x, mais 1 ficou menos 1, 3 vezes 5, 15, no caso menos 15, era menos 2, vai ficar 3 vezes 2, 6, como é menos, muda o sinal, mais 6. Esse cara aqui eu abaixo, não dá para fazer nada. E aqui dentro, como está precedido de um sinal positivo, o sinal positivo não muda nada. Então mantém do jeito que está, menos x mais 8. De agora para frente, o que eu faço? Agora aquela regrinha. Eu tenho que isolar a variável. Tá? Lembra que eu falei que sempre a gente começa num caso mais complexo, depois nós vamos terminar num caso mais simples, que é agora. Agora é isolar a variável, pegar o x, deixar ele só de um lado e o que não tem x para o outro. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Então o que eu vou ter que fazer? Passei esse x para cá,
Passei o menos 1 e o 6 para o lado de lá. Olha só, o x era negativo, veio positivo. O menos 1 e mais 6, ó, menos 1 mais 1, mais 6 menos 6. Trocou de lado, troca o sinal. Bom, de agora para frente, que cada um já está no seu lado, eu vou aplicar a regra de sinais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Olha só, eu tenho 2 com um x, tem o mesmo sinal. 2 mais 1, 3. 15 menos 3, 12. O sinal do maior é menos. 8 com 1 é 9. 6 com 6 é 12, porque eles têm sinais iguais. Então, menos 12 mais 9. Menos 12 mais 9, sinais diferentes, subtrai. 12 tira 9, 3. O sinal do maior é negativo. Bom, agora eu tenho menos 12x igual a menos 3. O que nós dissemos? Eu tenho que dividir tudo isso daqui por um único valor, tá? Então, eu vou dividir tanto o primeiro quanto o segundo lado por menos 12. Mas aí eu tenho menos 12 aqui e menos 12 aqui. Tá? O que vai acontecer? Vai eliminar. Um vai eliminar o outro. Vai ficar x igual a menos 3 sobre 12. Então é como se nós pegássemos o 12 que está multiplicando e passássemos ele dividindo. Ok? Aí aqui, como não dá uma divisão exata, eu tenho que fazer jogo de sinal. Ok? Eu sou obrigado a fazer jogo de sinal aqui. E posso simplificar. O que é simplificar? Toda vez que eu tiver uma fração e essa fração for possível ser simplificada, eu tenho a obrigação de simplificar. Por que, professor, que eu tenho que simplificar? Prezado concurseiro, porque nenhuma banca vai deixar como alternativa de resposta uma fração que seja passível de simplificação. Não está errado. 3 sobre 12. Porém, ela pode ser apresentada de uma forma mais simplificada. Então, eu devo dividir tanto em cima quanto embaixo por 3. Por que por 3? Porque o 3 divide em cima e divide embaixo. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Menos com menos dá mais. Então, quem é x? 1 sobre 4. Essa é a resposta final. É o nosso conjunto de solução. Ok? Captaram aí? Belezinha, né? Bom, por enquanto ainda está fácil, né? Vamos ver agora com o denominador. Agora vamos dar mais uma forçadinha e complicar um pouquinho mais os casos de equação do primeiro grau. Então, olha aqui. Eu tenho uma equação, menos 1 sobre 2, mais 2x sobre 4, igual a 3 mais x sobre 3. E tenho que resolver. Galera, temos que tomar cuidado quando a gente tem fração. Eu só posso somar ou subtrair números fracionários se eles tiverem o mesmo denominador. Lembrando que o denominador é o nome que se dá a esse cara aqui de baixo. Os valores que estão na parte de baixo são chamados de denominadores. Eu só posso somar ou subtrair se eles forem iguais. Se eles não forem iguais, eu tenho que primeiro fazer com que eles sejam iguais, para só a partir daí eu somar, subtrair e assim por diante, ok? Bom, como que nós fazemos esse processo aí de fazer com que o denominador seja igual? Nós vamos ter que recorrer a uma técnica chamada de MMC, tá? Mínimo múltiplo comum. Professor, eu não sei como faz isso. Se você não sabe, recomendamos que você assista a nossa aulinha sobre isso. Nós temos uma aulinha só sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Então assista essa parte de MMC, que é o mínimo múltiplo comum, porque ela é de fundamental importância na resolução de equações do primeiro grau. Se você tem dificuldade em resolver MMC, de encontrar o MMC, você vai ter dificuldade em resolver esse tipo de equação, ok? Então, como que nós vamos fazer agora? Nós temos que reduzir ao mesmo denominador. Como que eu vou saber qual é esse denominador? Bom, gente, para isso nós vamos aplicar a regrinha de MMC. Quem são os valores que estão aqui embaixo? O 2, o 3 e o 4. Eu vou fazer aqui para vocês, para relembrar. 2, 3 e 4. Lembram? Coloco todos os números que estão embaixo. Passo um traço do lado e agora eu verifico. Tem número par aqui? Tem. O 2 e o 4 são pares. Se tem número par, eu vou dividir por 2.
ok? Lembrando que aqueles valores que não for possível dividir, ou seja, não dá uma divisão exata, então eu repito eles, eu abaixo, tá? Não vou dividir não, colocar valor decimal, é só números inteiros. Não deu para dividir, repete. Então 2 dividido por 2, 1. 3 não dá para dividir por 2, então repete ele. 4 dividido por 2, 2. Pergunto, ficou 1, 3 e 2. Tem número par aqui? Ainda tem número par. Enquanto tiver número par, eu vou dividindo por 2. Eu vou dividir por 2 de novo. 1 não dá para dividir, repete. O 3 não dá para dividir, repete. E 2 dividido por 2, 1. Ok? Fiquei com 1, 3, 1. Tranquilo? Bom, agora não tenho mais número par. Eu tenho número ímpar. Então, se não dá por 2, agora eu vou tentar por 3. E, obviamente, vai dar por 3, porque eu tenho um 3 aqui. Então, o 1 repete, 3 dividido por 3, 1, e o 1 repete. Conclusão, fiquei com 2, 2 e 3. Quem vai ser o mínimo múltiplo comum entre eles? Vai ser o resultado do produto de todos os valores que eu encontrei aqui do lado. Então, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então está aqui, ó. 12 é o menor valor comum múltiplo de 2, 3 e 4. Ok? Bom, agora que nós sabemos que é o 12, olha só o procedimento. Eu vou pegar esse carinha, vou colocar embaixo aqui, ó. Coloquei aqui. E esse valor, depois de encontrado, eu tenho que dividir ele pelo valor que está aqui, ó. Eu vou dividir ele pelo 2, pelo 4 e pelo 3. O resultado dessa divisão, eu multiplico o valor que está em cima deles. Então, eu vou dividir 12 por 2, 12 dividido por 2 dá 6. Está aqui, ó. 12 dividido por 4 dá 3. E 12 dividido por 3 4, ok? Isso aqui são os resultados da divisão de 12 pelos valores que estão aqui. Esses valores que eu encontrei, eu vou agora multiplicar, tá? Que foi o 6, o 3 e o 4. Esses valores vai multiplicar o 1, vai multiplicar o 2, vai multiplicar o 3 mais x. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. O 4, gente, aqui como eu tenho mais de um termo aqui em cima, o 4 multiplica o 3 e multiplica o x. Ele tem que multiplicar os dois valores. Aí 4 vezes 3, 12, 4 vezes x, 4x. Galera, depois que nós fizemos esse procedimento, nós não precisamos mais do 12, desse cara aqui de baixo. Eu posso agora eliminar ele, ó. Ok? Professor, o senhor colocou um 12 só do lado de cá, tinha dois 12, mas eles são iguais, então eu posso unir, colocar um só, tá? Aí ficou do lado de cá, menos 6 mais 6x, e do lado de lá, 12 mais 4x, tá? Então tá aqui, ó. Eliminei o 12 e ficou assim. Daqui para frente, gente, é aquela equaçãozinha simples do primeiro grau. Lembra que eu falei? Toda complexa termina numa simples. Agora eu tenho que isolar o x. Então o que tem x eu passo para um lado, o que não tem x vai para o outro. Lembrando, trocou de lado, troca o sinal. Então eu vou passar esse 4 para cá e esse 6 para lá. O 4 positivo vem negativo, o 6 negativo vai positivo. Então ficou aqui, ó, 6 menos 4 igual a 6 mais 12. Agora, eu faço a diferença. 6 tira 4, um é positivo, o outro é negativo, sinais diferentes subtrai, vai dar 2. E aqui os sinais são iguais, eu somo. Então, 6 mais 12, 18, e 6 menos 4 é 2. Agora, esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, x igual a 18 dividido por 2. E 18 dividido por 2, 9. Portanto, o conjunto verdade, né, é 9, o valor que a gente atribui à variável para essa igualdade ser verdadeira. Tranquilo? Bom, agora eu tenho um sinal de menos antes da fração, tá?
Esse caso a gente também tem que tomar muito cuidado. E eu já vi muito aluno errando de bobeira, porque esse sinal de menos aqui, gente, ele é muito traiçoeiro. O que normalmente o aluno faz é fazer jogo de sinal com o primeiro. Até aí tá certo, tem que fazer. E aí com os outros ele não faz nada. É aí que ele errou. Esse menos, ele não está aqui para fazer jogo de sinal só com o primeiro, mas com todos os valores que estão em cima do 2 aqui. Todos eles, ok? Professor, mas não apareceu parênteses. Não importa, é uma fração. É como se tivesse aparecido parênteses. Sempre que for para fração, o procedimento é esse. Então, esse sinal de menos vai fazer jogo de sinal com todos os valores que estão em cima do 2 aqui. E aí vai mudar, né? Onde é negativo fica positivo, onde é positivo vai ficar negativo. Então vai ficar 3x sobre 2 positivo, 2 sobre 2 negativo, 5x era negativo fica positivo e o 3 era negativo fica positivo. Observem que eu representei eles separadamente agora. Cada um deles embaixo do 2. Isso é para mostrar para os senhores que você pode escrever tanto assim quanto assim, tá? Você pode deixar um só ou você pode mostrar os termos separados. Tranquilo? Bom, vamos ver agora um caso que envolve fração e com sinal de menos antes. Tá? Vamos reduzir ao mesmo denominador e depois eliminar os denominadores. Exemplo. 1 menos 2x sobre 3 igual a 8 menos 1 menos x sobre 2. Observe que eu tenho o denominador 3 e 2. Professor, embaixo do 8 não tem nada. Toda vez que aparecer um valor e não tiver nada embaixo dele, eu devo considerar sempre 1, ok? Quero chamar a atenção dos senhores que aqui é um sinal negativo. Olha só. Sinal de menos. Então, esse sinal de menos muda o sinal de todos os valores que estão aqui em cima do 2, ok? Bom, como que vai ficar? O mínimo múltiplo comum de 3 e 2, se você fizer aquela regrinha de MMC, 3 e 2, você vai encontrar que é 6. Então, 6. O que esse 6 faz? Está aqui, ó, o denominador é 6. Por que ficou desse jeito? Porque esse cara aqui, ó, o 6, eu tenho que dividir ele pelo número que está aqui embaixo. Então, olha só, 6 dividido por 3 dá 2. Então, o 2 multiplica todos os valores que estão em cima do 3. 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Está aqui, ó, 2 menos 4. Embaixo do 8, como não tinha nada, eu coloco 1. Então, 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 8, 48. Está aqui, ó, o 48 aqui, ó. Depois, vou dividir o 6 pelo 2. 6 dividido por 2 dá 3. Só que eu tenho um sinal de menos antes. Então, vai mudar tudo aqui dentro. Mas o 3 tem que multiplicar o 1 e o 3 tem que multiplicar o x. 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Era 1 positivo, ficou menos 3. Era menos x, ficou mais 3x. Então, além de multiplicar por 3, eu vou ter que mudar o sinal. Ok? Bom. Agora, eu não preciso mais. Olá, meus amigos. E aí, gostou da aula do professor? Grande professor top de linha. Desculpa intrometer no seu vídeo, mas eu tenho que fazer isso. Olha, se você quer continuar assistindo esse vídeo, aliás, você quer fazer o curso completaço SAP 2017, Secretaria de Administração Penitenciária, um curso super atualizado, competitivo, com mais de 150 videoaulas disponíveis para vocês, com o Personal Coach, que é o sistema, é o estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos até a véspera da prova. Então, convido vocês a acessarem o laconcurso.com.br. Este curso custa apenas
10 mensalidades de R$30 e eu tenho certeza, mas olha, certeza, olhando olho no olho, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, no dia 6 de agosto, você estará super competitivo, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês no like. Ah, já esquecendo, essa aula que você acabou de assistir, você quer o material de apoio, você quer o PDF dela? Então vai lá, acesse o site lá, concurso, clique lá em documentos, não vai pagar nada, pode ficar tranquilo e você vai ter o material de apoio dessa videoaula. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, fui, obrigado, tchau. Clique lá.